Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja agora sobre você e sobre toda a sua família. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e estou aqui hoje para trazer uma palavra. Irmãos, Deus já me mostrou aqui o que está no seu coração. Eu sei que muitos de vocês estão passando por um deserto grande, mas eu sei que muito isso se deve à indiferença das pessoas à sua volta. Eu vou te explicar. Tem muitas pessoas em volta de você que muitas vezes não demonstram aquela compaixão, não se preocupam realmente com o que você está passando, e isso faz com que fique mais difícil ainda você suportar o fardo dos problemas. É por isso que a Bíblia diz, irmãos, lá em Gálatas capítulo 6, que nós que somos de Cristo, nós devemos suportar uns aos outros em amor, carregando o fardo pesado dos nossos irmãos. Mas vamos parar para pensar numa coisa aqui, será que a gente tem visto muito isso hoje em dia? Irmãos, parece que as pessoas estão tão preocupadas consigo mesmas, não é? Elas só preocupam com seus problemas, com a sua vida, com a sua família. Elas não têm tempo mais para fazer uma ligação para alguém, ou para mandar uma mensagem, ou simplesmente para chamar para ir tomar um sorvete. Irmãos, está todo mundo numa vida tão corrida e a gente não tem mais tempo para ninguém. Mas que a gente possa pedir a Deus cada dia mais para que o nosso amor não se esfrie como as outras pessoas. Isso aí é um grande sinal do fim dos tempos. O amor de muitos se esfriará, foi o que Jesus disse. E tem uma coisa que Deus colocou no meu coração hoje, irmãos, que eu sei que muitos, estão frustrados, decepcionados com o ser humano, mas eu quero que você saiba que Jesus, quando ele esteve aqui na terra, ele não confiava nem nos seus discípulos, porque a Bíblia diz que ele sabia exatamente o que estava no coração deles. Irmãos, quando a gente vê o relacionamento de Jesus com os discípulos, a gente percebe claramente que Jesus amou eles até o final, mas Jesus não esperava deles absolutamente nada. Então, quanto menos você esperar do ser humano, melhor. Você vai sofrer menos, amém? Você está entendendo o que Deus está querendo te falar aqui hoje? Não se frustre mais com as pessoas, porque a sua expectativa está muito alta em pessoas que não podem responder suas orações. Essas pessoas não podem te fazer felizes. É você que tem que tomar essa decisão. É algo de dentro para fora. Amém? Eu sei que muitos de vocês que estão me ouvindo, vocês já tomaram essa decisão de ser um pai melhor, uma mãe melhor, um marido, uma esposa melhor. Você quer realmente fazer a diferença, andar com Jesus. E aí, de repente, você não entende por que parece que as críticas aumentam, por que parece que as lutas pioram, sendo que você está buscando fazer o que é certo. Você já teve essa sensação? Parece que agora que você está querendo andar no caminho de Deus, as coisas pioram. Então, hoje eu vou trazer aqui para você uma mensagem muito forte para você entender o que acontece no mundo espiritual. Irmãos, nós estamos no meio de uma batalha espiritual. Inclusive, o apóstolo Paulo disse, lá em Efésios capítulo 6, que a nossa luta não é contra as pessoas. Não adianta você ficar com raiva de ninguém. Não adianta ficar com birra do pastor, daquela pessoa que não te liga, ou de alguém dentro da sua casa. Tenha o coração de Jesus, um coração perdoador, compassivo, misericordioso. E aí então Jesus falou, aí sim, você será muito parecido com Deus, porque o coração de Deus é assim com a gente, amém? Eu me lembro quando eu entreguei minha vida para Jesus, irmãos, aquilo não cabia no meu peito. Eu sentia tanta presença de Deus, era um amor que me envolvia, e eu sei que você já sentiu esse amor. Irmãos, esse amor me preenchia de uma maneira tão forte que incomodava as pessoas da igreja. Você acredita? Sabe aquelas pessoas da igreja que já estão lá 20, 30, 40 anos esquentando o banco da igreja? A pessoa vai lá porque tem que ir, porque o pai falou para ir, ela já não tem aquela vida, aquela paixão por Jesus. E aí então, de repente, entra um novo convertido, aquela pessoa que acabou de aceitar Jesus, ela está no fogo, do primeiro amor. Irmãos, a gente pensa assim, todo mundo vai gostar, vai aplaudir. Irmãos, eu fui muito criticado, as pessoas achavam que eu estava exagerando, achavam que não é bem assim, até que um dia, esse dia eu confesso, ficou marcado, eu fiquei muito triste, porque uma moça chegou lá na igreja e ela falou para mim o seguinte, olha, ô moço, eu tô vendo que você tá buscando muito a Deus, você tá no primeiro amor, e isso é maravilhoso. Só que eu já vou te adiantar, isso aí vai durar pouco, viu? Sabe por quê? Esse primeiro amor aí, todo mundo já passou por isso. E ninguém fica nesse primeiro amor por muito tempo. Irmãos, aquilo foi um balde de água fria tão grande. Porque, apesar de eu saber disso, porque muita gente já tinha me falado que o primeiro amor é aquele ânimo, aquela alegria que vem no começo, por saber
das coisas de Deus, por querer conhecer mais ao Senhor. Mas irmãos, eu não precisava ouvir uma palavra tão dura assim, né? E eu vou falar uma coisa para vocês, até hoje eu sou apaixonado por Jesus. Eu quero te encorajar a você continuar amando ao Senhor. É só você colocar a palavra na sua vida diária, colocar a oração no seu dia a dia e principalmente que o seu coração não se corrompa. Continue mantendo a simplicidade de Cristo, continue andando com Jesus todo dia e você vai ver que se você continuar com esse coração, Deus, Ele vai continuar te abençoando, te visitando, você vai sentir muito ainda a presença de Deus. E sabe por que as pessoas perdem esse primeiro amor? Deixa eu só te explicar rapidinho. É que ao longo do caminho, a gente vai colocando uns fardos, é como se fossem algumas pedras que você vai colocando na sua mochila, e aí vai ficando pesada a caminhada. Já parou para pensar nisso? O próprio Jesus disse: venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. E aí eu te pergunto, para quem que Jesus estava fazendo esse convite? Sabe para quem? Para as pessoas que estavam sendo oprimidas pelos líderes religiosos, porque o contexto ali estava falando disso, dos líderes religiosos que colocavam fardos pesados da religião nas costas das pessoas. Eles forçavam as pessoas a orar, a fazer jejum, a ler as escrituras, mas eles mesmos não praticavam nada daquilo. E então, em vez deles se arrependerem e reconhecerem que eram pecadores, não, eles falavam que as pessoas eram pecadoras. Eles colocavam tanto fardo pesado, e então a mochila das pessoas estava muito pesada, cansado, sabe? E aí Jesus falou: olha, venham até mim e eu vou trazer descanso para as suas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave, amém? Então eu aprendi isso, irmãos, desde o começo. O fardo de Jesus tem que ser leve. Se a tua vida está muito pesada, é claro, né, nós passamos por lutas, dificuldades, mas muitas dessas lutas aí, é porque você está carregando o fardo da religiosidade. Você está preocupado em agradar a homens. Você não está realmente obedecendo a palavra, porque se tem uma coisa, irmãos, que cansa o nosso coração, vamos ser sinceros, é o pecado. O pecado, irmãos, ele arranca a nossa força assim, Você perde a alegria, você perde a força, você já não tem vontade mais de buscar a Deus, porque o pecado está aí no seu coração. Mas hoje, graças a Deus, nós vamos aqui trazer uma palavra. Eu quero trazer para você algo que Deus colocou no meu coração. E no final, nós vamos orar em unidade e eu creio que mais uma vez o Senhor vai tocar na sua vida. Amém? Antes de começar, só quero pedir rapidinho para você se inscrever no meu canal. Vamos lá, clique no botão embaixo desse vídeo, no botão inscrever-se e do lado vai aparecer um sininho, dá uma olhadinha aí, clica nele e seleciona a opção todas, porque eu quero que você receba as orações, os próximos vídeos que eu colocar diretamente no seu celular. Amém? Então vamos começar. Irmãos, hoje nós vamos entrar numa história que muita gente acha que conhece, mas a maioria só lembra do final dessa história. Sabe de quem que eu estou falando? É de Daniel. Lembra de Daniel, que ele caiu na cova dos leões, daquele livramento tremendo que Deus deu através do anjo que fechou a boca dos leões? Pois é, aquilo ali foi o ápice da história, certo? Foi o momento mais glorioso de todos, mas Deus colocou no meu coração uma coisa que eu preciso te mostrar. Foi onde tudo começou. Porque o problema não começou ali, no meio dos leões, naquela cova, não. E o problema também não começou quando o rei ordenou que Daniel fosse lançado na cova dos leões. Também não começou ali. A briga começou, irmãos, lá no escritório do rei, lá no dia a dia do trabalho de Daniel. Deixa eu te explicar o que estava acontecendo na época, para você entender que isso pode estar acontecendo na sua própria vida. Preste atenção. A Bíblia vai nos mostrar lá em Daniel capítulo 6 que agora Daniel já não era mais aquele jovem que chegou na Babilônia. Lembra quando ele fez um jejum só comendo legumes, frutas? Daniel naquele momento ele decidiu não se contaminar com as coisas do rei e Deus honrou ele. Deus honrou a fé, a obediência. Mas agora muitos anos já tinham se passado, na verdade décadas. E agora quem estava governando a Babilônia era um homem chamado Dário, o rei Dário. Então, Daniel, por incrível que pareça, ele já era um senhor de idade, ele tinha cerca de 80 anos, ele já era um senhor, mas a mente dele, irmãos, era muito boa ainda. Ele era um homem de Deus, um homem de oração, ele orava de manhã, de tarde e de noite, era um homem exemplar. Inclusive a Bíblia diz que ele fazia com excelência tudo que eles colocavam na sua mão. E é por causa disso e de outros detalhes que aconteceu uma grande confusão. Olha só o que está escrito em Daniel capítulo 6, versículos 3 e 4. Diz assim,
Em pouco tempo, Daniel se mostrou mais capaz que todos os outros administradores e altos funcionários do rei. E por causa da grande capacidade de Daniel, o rei planejava colocá-lo à frente de todo o seu reino. Os outros administradores e altos funcionários começaram a procurar falhas no modo como Daniel conduzia as questões de governo, mas nada encontraram para criticar ou condenar. Daniel era leal, sempre responsável e digno de confiança. Amém? Irmãos, olha que coisa interessante, né? O texto diz que Daniel, ele se mostrou mais capaz do que todas as outras pessoas. E o mais interessante é que Daniel, ele não estava pregando no meio do palácio, ele não estava afrontando a religião dos outros, ele não estava fazendo discurso, querendo mostrar que ele era melhor que ninguém, ele simplesmente estava fazendo o seu trabalho. Só que tem um detalhe, ele fazia com tanta excelência que ele superou todo mundo. Ou seja, ele era o homem mais honesto daquele lugar, enquanto todo mundo estava roubando, dando o seu jeitinho, ele não roubava, ele era honesto. Ele chegava no horário quando todo mundo atrasava. Ele entregava resultado onde todo mundo só queria dar desculpas, todo mundo estava acomodado. E o que aconteceu, irmãos, por causa dessa qualidade dele? O rei começou a perceber. E então ele planejou honrar Daniel e colocá-lo como chefe, como patrão de todo mundo ali. E aí, irmãos, foi nessa hora que veio o problema, porque nesse exato momento, quando ele estava para ser promovido, é que os problemas começaram a aparecer com força total. Irmãos, isso aqui me ensina uma lição muito poderosa e infelizmente assustadora. Sabe o que é? Quando você quer fazer o seu trabalho bem feito, quando você decide ser um homem, uma mulher de Deus, quando você acaba dando o seu melhor, de boa intenção, isso acaba mostrando o erro das outras pessoas. Isso acaba mostrando que as pessoas, elas estão fazendo de qualquer jeito. E infelizmente isso vai incomodar as pessoas. Talvez você esteja passando por isso exatamente nessa fase que você está hoje. Você começou a levar a Deus a sério, você parou de falar palavrão, você parou de participar das fofoquinhas, no horário do almoço, começou a tratar melhor o seu cônjuge, com mais paciência. E o que aconteceu? Parece que as pessoas ficaram com raiva de você. Ou então o silêncio condena elas, porque elas já não conseguem mais se alegrar. É triste, né, irmãos? Infelizmente o ser humano é assim. Sabe, irmãos, quando a gente começa a fazer aquilo que agrada a Deus, automaticamente a gente se torna o alvo do inimigo. E o diabo, ele vai usar pessoas que estão frias, que estão fracas na fé, pessoas que não têm propósito de vida, pessoas que não querem prosperar, não querem mudar a sua realidade. E eu sei que você deve estar pensando mesmo: pastor, como é que o senhor sabe disso? Porque não é possível. Pastor, eu sou tratado como vilão da história. O que eu faço, pastor? Irmãos, eu estou falando isso porque eu já passei por isso e o Espírito Santo também me mostrou, sabe? Você pensa assim: se eu for agradar a Deus, consequentemente todo mundo vai ficar feliz. Mas não é assim que acontece, irmãos. Na verdade, o ataque espiritual só acontece porque você decidiu se levantar. Não é porque você caiu, é porque você está no caminho certo. Aleluia, glória a Deus. Então, se Daniel fosse corrupto igual às outras pessoas, ninguém iria ligar para ele. Se ele fosse preguiçoso, ele não ia incomodar ninguém. As pessoas só se incomodaram porque Daniel era diferente da maioria. Então, esse é um ótimo sinal para você. Eu quero que você se alegre, porque quando você começa a brilhar, é sinal de que Jesus está brilhando através da sua vida. Amém? Nós não temos luz própria. Jesus é a nossa luz. Inclusive, a Bíblia diz lá em João 3, o versículo 19 e o versículo 20, que a luz, ela veio ao mundo, que é Jesus, Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, o problema da luz é que ela revela coisas erradas. Ela tira as coisas debaixo do tapete e tem muita gente que não quer mudar de vida. Elas não querem sair, abandonar o pecado, elas querem continuar com a vidinha delas. Então você acaba se tornando um empecilho, uma pedra no sapato dessas pessoas, entende? E aí então a Bíblia diz, irmãos, que os inimigos de Daniel começaram a procurar falhas. Pensa na situação aí, trazendo para os dias de hoje, vamos tentar imaginar. É como se eles começassem a olhar os e-mails de Daniel, começassem a verificar as contas, o WhatsApp dele, começassem a revirar tudo que estivesse relacionado a ele para ver se tinha pelo menos uma coisa no qual eles poderiam denunciá-lo. E a Bíblia diz que mesmo assim não encontraram nenhuma culpa.
Eu sei que enquanto eu falo isso com vocês, tem muitas pessoas também que estão me ouvindo agora que na verdade são o oposto, né? A pessoa, ela é fofoqueira, intromete na vida dos outros, é um crente chato, folgado, egoísta, faz um monte de coisa errada, aí depois vem com aquela historinha, né? Ah, o diabo tá muito furioso comigo, pastor. Pastor, ora por mim, pastor, porque olha, o inimigo tá no meu pé e eu tô sendo muito perseguido. Mas, irmão, se a gente for analisar mesmo, na verdade você está aí dando mau testemunho, entendeu? Tem muita gente que está me ouvindo aqui agora e fica dando mau testemunho e aí a pessoa acha ruim quando vem as lutas. É porque, irmãos, é difícil falar isso, mas tem muita gente do mundo que dá mais bom testemunho do que um cristão. Eu não estou dizendo que só porque a pessoa do mundo faz coisa certa, que ele está salvo, que ele vai morar no céu com Jesus. Não é isso. A pessoa tem que se arrepender dos seus pecados, ela tem que nascer de novo. Mas é triste a gente perceber que muitas vezes os maus testemunhos, eles vêm de pessoas que pregam o tempo todo, que louvam, que falam do amor de Deus, mas a sua vida não condiz com aquilo que eles pregam. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Inclusive o apóstolo Pedro disse que se a gente sofre por ser mal pagador, bisbilhoteiro da vida dos outros, a gente não deve se orgulhar por nada disso. Mas se a gente sofre por seguir Jesus, então com certeza Deus nos honrará, Deus nos abençoará e nós teremos um grande galardão. Amém? Então, se você está andando com Deus, o próprio Senhor Jesus disse: bem-aventurado és tu, quando alguém falar mal de você, inventar todo tipo de mentira, quando alguém tentar te difamar por você estar seguindo a Jesus, pode ter certeza, grande será o seu galardão no céu. Amém? Glória a Deus. Então, nós já vamos continuar com essa mensagem. Daqui a pouco eu já vou orar. Mas eu quero complementar aqui com algo que Deus colocou no meu coração para te mostrar que existe um padrão na Bíblia de que quando você começa a avançar, quando você começa a crescer, automaticamente você incomoda as trevas. Olha só o que aconteceu com o apóstolo Paulo logo depois que ele se converteu, logo depois que ele estava fazendo a vontade de Deus. Em Atos capítulo 9, versículos 22 e 23, está escrito assim, ó: a pregação de Paulo tornou-se cada vez mais poderosa, porque ele deixava os judeus de Damasco perplexos, provando que Jesus é o Cristo. E depois de certo tempo, alguns judeus conspiraram para matá-lo. Olha isso aqui, irmãos, preste atenção no que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a pregação de Paulo se tornava cada vez mais poderosa. Ou seja, Paulo estava cheio do Espírito Santo, Deus estava honrando ele, milagres, curas, conversões estavam acontecendo. Só que depois de certo tempo começou a conspiração. A oposição chegou, irmãos, logo que Paulo começou a ser usado por Deus. E qual foi a ferramenta que o diabo usou? Os crentes mornos, os crentes frios, religiosos, pessoas que não queriam compromisso com Deus, entendeu? Então, enquanto Paulo fazia coisa errada, enquanto ele perseguia os cristãos, não acontecia nada com ele, porque ele já estava do lado do inimigo, ele estava cego espiritualmente. Mas agora ele passou para o lado do vencedor, que é Jesus Cristo, e agora então ele se tornou um alvo do inimigo. E o diabo, irmãos, ele não desperdiça munição com quem não vale a pena, com quem já está do time dele, entendeu? O diabo ele não perde tempo com terreno baldio. O diabo ele não perde tempo com terreno baldio que não tem nada. Ele só briga por terreno, irmãos, que tem tesouro, que tem promessa. Se você receber uma promessa de Deus, a Bíblia diz que o inimigo ele vai ficar rugindo, tentando te devorar. Mas Jesus, o Rei dos Seis, ele vai te promover, ele vai te guardar, te proteger. Amém? E vamos só lembrar um pouquinho aqui o que aconteceu com Daniel. A Bíblia diz que em vez dele recuar, em vez dele parar de orar, ele começou a orar mais ainda. Aleluia! Ele começou, irmãos, a orar de uma forma visível. Todo mundo começou a perceber que Daniel estava buscando a Deus como nunca antes. Então é nessa hora que o inimigo, ele quer te intimidar. Ele quer colocar medo. Ele quer que você pense assim: eu vou parar de ficar cutucando. Eu vou parar de ficar buscando a Deus desse jeito, porque tá me fazendo mal, tá começando a vir as lutas, eu tô ficando muito cansado, muito problema, muita dificuldade. Irmãos, é nessa hora que a gente tem que buscar a Deus. Eu estaria aqui todo dia, eu me comprometo a orar com você, por você, mas você não pode desistir, amém? E eu sei que talvez você esteja se perguntando aí: mas pastor, por que Deus permite isso, pastor? Será que é porque tem algo de errado comigo, pastor? O que eu tô fazendo, meu Deus? Por que é tanta luta, tanto problema?
Irmãos, na verdade não é falta de fé, isso aí é um processo de amadurecimento. É para você crescer na sua fé, para você ter experiências com Deus. E aí quando vier o próximo problema, você já tem muita experiência, amém? Eu quero ler só mais uma passagem e então depois nós já vamos orar. Mas eu acredito que é muito importante você saber o que acontece para você não se frustrar, não se decepcionar, não desanimar. Olha só o que o apóstolo Pedro disse em 1 Pedro capítulo 5, do versículo 8 ao 10. Ele disse assim, Irmãos, estejam atentos, tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé. Lembre-se que os seus irmãos em Cristo, em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. E Deus, em toda a sua graça, os chamou para participarem de sua glória eterna por meio de Cristo Jesus. Assim, depois que vocês tiverem sofrido por pouco tempo, Ele os restaurará, os sustentará e os fortalecerá, e os colocará sobre um firme alicerce. Aleluia! Olha que coisa tremenda, irmãos. O apóstolo Pedro está dizendo o seguinte: depois que você sofrer por um pouco de tempo, você vai ter a sua vida restaurada, Deus vai te sustentar, Ele vai te fortalecer e vai te colocar sobre uma rocha firme. Aleluia! Não foi por acaso que ele disse isso aqui. Ele estava querendo dizer, olha, o ataque pode aumentar, mas a força que Deus vai te dar também vai aumentar junto. Aleluia! A graça de Deus nunca vai te levar num lugar, numa posição no qual Ele não vai te sustentar. Irmãos, Deus é fiel, Ele vai te manter firme. E assim como Daniel passou a noite inteira com os leões e quando chegou de manhã, ele saiu sem nenhum arranhão. E os inimigos de Daniel, irmãos, fala para mim, eles foram devorados. Aqueles que cavaram a cova caíram nela. O mal que prepararam contra Daniel se voltou contra eles. Então, irmãos, essa é a lei do retorno. Quando você está em obediência, quando você paga o mal com o bem, Deus, Ele te guarda e te protege. Amém? Então eu creio que Deus, Ele te trouxe aqui hoje porque Ele tem visto as suas lágrimas. Não tem sido fácil a sua vida. Irmãos, nós estamos vivendo em um mundo doente, em um mundo contaminado pelo pecado, em que muitos estão perdendo o amor. Jesus disse, no final dos tempos, o irmão vai trair o outro irmão, pessoas da própria casa, pessoas próximas, cada um vai se levantar contra o outro. É muito triste isso, irmãos. É muito complicado. Quando você começa a se destacar, não porque você buscou isso, mas porque Deus, Ele está te levantando, te exaltando, muitas pessoas ficam enciumadas. Quantos pastores, quantos líderes, quantas pessoas no louvor, elas ficam com essas picuinhas, com fofocas, elas saem do culto já querendo se reunir com os outros irmãos para comer um lanche, para ir comer uma pizza, mas na verdade eles querem falar mal, eles querem criticar. Irmãos, não vamos cair nessa cilada, amém? Isso aí é coisa do inimigo. Inclusive a Bíblia mesmo diz que a pior coisa, a coisa que Deus mais detesta, é aquele irmãozinho, irmãzinha que fica criando contendas no meio do povo de Deus. Então, não queira cair nas mãos do Senhor, não queira fazer isso que desagrada tanto a Deus, porque essas pessoas, irmãos, se não se arrependerem, olha, Deus vai pesar a mão. Irmãos, não sou eu quem está falando, é a própria Bíblia. Então cabe a nós orarmos, termos o temor do Senhor, porque isso aqui é sério, tá bom? Nós vamos orar nesse exato momento. Se Deus falou ao seu coração, eu te convido a escrever aqui nos comentários. Diga assim, Deus falou comigo hoje. Ou então escreva, eu não vou parar, Deus está comigo. Aleluia! Então feche os seus olhos, nós vamos orar nesse exato momento e no final da oração só peço para você compartilhar. Eu sei que muitas pessoas acabam ouvindo a oração e não compartilham, mas se você ver aqui embaixo do vídeo, tem uma setinha apontada para a direita. No final você clica nela e seleciona o WhatsApp, enviando para as pessoas que você ama, tá bom? Vamos orar em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer porque Tu és o nosso sustento, a nossa fortaleza, a nossa esperança. Obrigado, meu Deus, pelo ar que nós respiramos. Obrigado pela comida na nossa casa, na nossa mesa. Obrigado principalmente pelo alimento espiritual que o Senhor tem derramado sobre nós todo dia. Senhor, o Teu cuidado por nós é muito grande. Quantas pessoas hoje, meu Pai, estão caindo?
A tua palavra diz no Salmo 91, 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Aleluia. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor está conosco no meio dessa batalha. Tem pessoas aqui em volta que estão presenciando um grande livramento, um livramento de morte, livramento de derrota. O Senhor está guardando no meio da cova dos leões. Deus, obrigado, Senhor, pela vida deste irmão e desta irmã. Eles estão aqui comigo todo dia, Pai, na oração da manhã, da noite. E o Senhor sabe o que eles estão passando, Pai. Não está fácil. O Senhor sabe o peso espiritual que eles estão carregando, porque eles decidiram romper com as trevas. Eles decidiram dizer não para o pecado, decidiram andar no caminho certo e de repente parece que as pessoas se levantaram contra, por inveja, fofoca, perseguição. Mas nesse momento eu repreendo agora em nome de Jesus todo espírito de inveja que se levanta no trabalho, nos vizinhos ou até mesmo dentro da família. Que toda armadilha, toda conversa feita escondida para prejudicar a imagem, o emocional dos teus filhos, Senhor, caia por terra agora, em nome de Jesus. A tua palavra diz, meu Pai, que nenhuma ferramenta preparada contra nós vai dar certo, vai prosperar. E toda língua que se levantar para nos julgar, o Senhor mesmo vai condenar. Então nós tomamos posse, Pai, dessa promessa. E nós te pedimos, esconde-nos, Senhor, na sombra das tuas asas. Esconde-nos, ó Deus, do nosso inimigo. O diabo, Pai, não está de brincadeira, mas nós sabemos que o Senhor é muito maior. O Senhor é aquele que nos guarda. Tu és aquele que já venceu o maligno e hoje nós estamos assentados juntamente com Cristo nas regiões celestiais, acima de todo problema, acima de todo pecado, todo demônio. Por isso eu te peço, Senhor, renova a nossa mente agora, que nós possamos tomar posse das tuas promessas, daquilo que o Senhor já liberou sobre nós. Pai, nesse momento eu sei que tem pessoas desanimadas, tem pessoas querendo chutar o balde, pensando em desistir de querer fazer o bem, de continuar sendo honestos, fazendo o que é correto. Senhor, não deixe elas caírem nesse engano. Pai, nós vamos continuar fazendo o que é certo. Dá para essa pessoa, meu Deus, a fé, a firmeza de Daniel, que ela não mude o seu jeito de ser, o seu modo de agir por causa da maldade dos outros. Oh, meu Deus, como é difícil, Senhor, ver a injustiça, como é difícil ver o ódio, o rancor das pessoas, Pai. Mas nós te pedimos aqui agora, dá-nos um coração igual ao teu, um coração que libera o perdão, um coração que não fica ferido por causa de palavras duras, por causa das traições de pessoas de quem a gente confia ou confiava. Pai, que o nosso coração esteja limpo nesse momento. Tira, meu Deus, toda essa mágoa que está no peito dessa mulher, deste homem, que eles não sintam mais esse sentimento de injustiça que vem tirando o sono. Lava a alma dos teus filhos, Senhor. Traga a paz que só o Senhor pode nos dar. Aleluia. Deus, eu oro também pela vida financeira e profissional dessa pessoa. Nós sabemos, Pai, que o mundo está difícil, o mundo está em crise, mas nós estamos em Cristo. E Deus, eu te peço que os teus filhos sejam tão abençoados, tão capacitados pelo Senhor, que ninguém consiga negar que a tua mão está sobre a vida deles. Fecha a boca dos leões, meu Deus, no trabalho, fecha a boca dos leões nas finanças, naquelas dívidas que parece que não tem fim. Senhor, libera, Pai, do sobrenatural, libera a solução, traz estratégias novas, meu Pai. Nós queremos, Pai, viver o melhor que o Senhor tem para cada um de nós. Aleluia. Oh, meu querido, minha querida, se você chegou até aqui, eu quero te convidar agora a fazer uma entrega, uma oração de entrega, de renúncia, e Jesus ele vai operar na sua vida. É muito importante eu orar, mas é importante principalmente que você ore, que você fale com suas palavras, mas com sinceridade e com fé. Amém? Então diga assim, ó: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Ó Jesus, perdoe todos os meus pecados. Eu creio que o Senhor morreu na cruz em meu lugar. Eu entendo agora que o Senhor derramou o seu sangue por causa dos meus pecados. O Senhor sofreu o castigo que eu merecia. E eu creio também que o Senhor ressuscitou. E agora, Jesus, o Senhor está sentado à direita de Deus Pai. Eu creio que o Senhor está intercedendo por mim. E eu te peço aqui agora, tem misericórdia de mim. Me ajude, Jesus, a vencer o pecado. Me ajude a romper com tudo aquilo que desagrada o teu coração.
Senhor Jesus, me dê a vitória, me dê força espiritual, me ajude a perdoar os meus irmãos, me ajude a liberar o perdão e não guardar mágoa no coração. Escreva o meu nome, Jesus, no livro da vida. Eu quero estar contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. É em teu nome, Jesus, que eu te agradeço. Amém. Aleluia. Pai, eu coloco diante de ti, Pai, esta oração que essa pessoa fez. Ela orou, Pai, de todo o coração. Ela creu, ela tomou posse. E eu te peço agora, Jesus, que o Senhor libere realmente a tua bênção. Que essa mensagem, meu Pai, esta unção permaneça sobre a vida dessa pessoa, hoje e sempre. E nesse momento eu te peço, Pai, que esta oração, essa palavra de hoje, Pai, possa alcançar muitos e muitos lares, que seja um remédio, uma cura para quem está doente, para quem está ferido, com mágoa no coração. É no teu nome, Jesus, que eu oro e já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oi, antes de você compartilhar esse vídeo, eu quero só te fazer uma pergunta. Você tem conseguido controlar suas emoções? Você sabia que a coisa mais importante hoje em dia é você saber lidar com as suas emoções para você não ser abalado com tudo que tem acontecido à sua volta? Sabe, irmãos, eu tenho percebido que cada dia mais as pessoas, mesmo tendo fé, acreditando em Deus, elas não estão conseguindo ser felizes e ter paz de verdade. E foi pensando nisso, irmãos, que eu comecei a olhar para a Bíblia e eu entendi que homens e mulheres do passado também enfrentaram esse mesmo mal, a ansiedade. E então eu selecionei 100 histórias da Bíblia com uma linguagem fácil e simples para você entender que é possível sim vencer a ansiedade e ter uma vida muito melhor, uma vida que vai ter paz com você, com as pessoas à sua volta e principalmente com Deus, porque eu não sei se você sabe, Deus não trabalha em coração ansioso, Deus espera que você confie nele de todo o coração e por isso neste livro eu vou te apresentar ferramentas para você vencer de vez esse mal, tá bom? Então eu quero enviar no seu e-mail este livro que eu acabei de escrever, chamado Sem Ansiedade. Eu tenho certeza, depois você vai contar o testemunho do que Deus vai fazer. Irmãos, milhares de pessoas já estão sendo abençoadas com as mensagens desse livro. Então faz o seguinte, eu vou deixar o link aqui embaixo e você vai clicar nele para você adquirir e receber agora no seu e-mail. Ou então você vai acessar www.semansiedade.com.br, tá bom? Eu creio que Deus tem planos maravilhosos para a sua vida e basta você dar o primeiro passo. São mensagens simples que vão te abençoar profundamente. Deus te abençoe, eu te espero lá.